Acho que todos já me conhecem, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Mariana, eu sou professora do Ministério Infanto Juvenil há bastante tempo já. No Ministério Infanto Juvenil eu acabei descobrindo, né, a minha vocação, o que eu realmente gostaria de estudar. Hoje eu estou no 4º ano já de pedagogia na UFPR, faltaria um ano para me formar, com a pandemia vai demorar um pouquinho mais. No curso de pedagogia, a gente estuda a aprendizagem, o ensino, né? O ser humano em si, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da criança, as orientações. E durante todos os anos do curso, eu tive psicologia, nos 4 anos, né? A pedagogia e a psicologia andam lado a lado, elas se complementam, na verdade. E aí, durante esse período de pandemia, eu comecei a sentir a necessidade de trazer, né, algumas informações para vocês, dividir algumas informações com vocês, né, trazer uma palavra para os pais, uma mensagem para os pais nesse momento difícil que nós estamos passando. Então, eu anotei algumas coisinhas aqui para a gente conversar, né, para não me perder também. E eu vou começar ali por Provérbios 22:6, tá? Provérbios 22:6, ele fala assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ele é um versículo muito forte, um versículo poderoso. Eu já o conhecia, porém até estudar ele, eu não tinha, né, me atentado ao fato de que ele fala: ensina o menino no caminho e não o caminho. Porque apontar o caminho é simples, é fácil apontar o caminho, mas nós devemos estar no caminho, né? Nós devemos estar com as crianças no caminho em que queremos que elas andem, porque aí o seu filho vai atrás de você pelo exemplo, né? Porque assim, a palavra, ela convence uma criança, mas o exemplo, ele arrasta. As crianças são muito movidas pelo exemplo, elas se baseiam muito pelo exemplo, elas agem por imitação, principalmente numa fase ali dos 3 aos 6 anos, né? Onde eles olham muito para o outro na construção do seu próprio eu. Tanto que ali na sala da escolinha, da creche que eles frequentam, pode ver que tem os chamados cantinhos, né? O cantinho da cozinha, o cantinho do mercado, o cantinho do médico, porque eles reproduzem atividades nossas cotidianas para a formação da própria identidade deles, né? Então é muito importante que a gente fique atento, que a gente cuide dos exemplos que damos para as crianças, principalmente nessa fase, tá? E agora nesse período, né, que as crianças elas não estão indo à escola, não estão indo à igreja, não estão tendo um convívio social, né, só ali com a família, dentro de casa, uma questão que se levantou muito para mim foi: quem tem educado os nossos filhos? Essa questão sempre existiu, só que eu não tinha olhado para ela, né, com um olhar crítico, porque a gente está numa rotina tão intensa, né, de trabalho, correria, faculdade, que a gente não percebeu que terceirizamos a educação dos nossos filhos. Nós somos uma geração que terceirizou a educação dos nossos filhos e não percebeu. E eu me incluo nisso também, com certeza. Né? A gente terceirizou para babá, para TV, para celular, para escola em tempo integral e acabamos não percebendo. E aí nesse período difícil, né, que estamos vivendo, que tivemos que readequar a vida, eu percebi, né, com outros olhos, que é um período também que Deus nos deu para resgatar a nossa família, para resgatar os valores, os princípios que a geração dos nossos filhos não estava tendo, não estava recebendo da gente. Porque nós temos que entender que a escola, que a igreja, elas ensinam as crianças, né? Mas a educação, quem deve dar são os pais, é a família que deve educar a criança, principalmente a educação cristã, tá? E agora esse momento em que as crianças elas estão tendo um convívio mais intenso com a família, é o momento da gente educar os nossos filhos, não só agora, claro, né? A criança, ela tem o desenvolvimento físico, ela tem o desenvolvimento intelectual e ela tem o desenvolvimento espiritual. Todos esses desenvolvimentos, eles se integram, né?
Eles são importantes e eles conversam entre eles, tá? E a religião, a espiritualidade, ela transmite para a criança valores e princípios que são muito importantes e auxiliam nesse desenvolvimento integral da criança, né? Elas vão auxiliar essa criança a ser um bom cidadão quando crescer. As crianças que aprendem, né, esses princípios cristãos, principalmente as crianças que vivenciam, tá? Os princípios religiosos, elas formam e desenvolvem o seu caráter com base, né, nesses valores que são aprendidos, tá? Então nós devemos educar os nossos filhos não só para ser bem-sucedidos na vida, né? Claro que é importante ser bem-sucedido, mas nós devemos educar os nossos filhos para conseguir a eternidade, que é o mais importante, né? A geração dos nossos filhos é uma geração que ela tem acesso a muita informação, né? A informação ela chega para eles muito rápido, muito cedo também, né? É internet, é TV, e tudo chega para eles sem filtro, né? Eles são muito influenciados, tá? Por jogos, por youtubers, né? Hoje você conversa com uma criança aí de 6, 7 anos, pergunta o que ela quer ser quando ela crescer e ela vai dizer que ela quer ser um youtuber, porque para eles essa é a profissão máxima, eles idolatram essa profissão. Ninguém mais, né? Ninguém mais não, mas a maioria das crianças não quer ser médico, não quer ser dentista, não quer ser policial, não quer ser nem mesmo jogador de futebol. Nessa idade, eles estão construindo valores em volta de youtubers. E quem são esses youtubers que estão passando valores para os nossos filhos, né? As crianças, elas não têm uma base ainda para analisar as informações que elas recebem. Muitos adultos não conseguem analisar, né, as informações que recebem, o que é certo, o que é errado, o que é fake, o que não é. Imagine uma criança. Então, nós, como pais, temos que ser o filtro dos nossos filhos. A gente tem que saber tudo que está chegando a eles e filtrar essa informação, né? Ver como a gente vai transmitir essa informação para eles, tá? E como que a gente consegue fazer isso? Perguntando, né? Perguntando o que eles estão aprendendo, como eles estão aprendendo, quem que eles gostam, do que eles não gostam e principalmente respondendo as perguntas, tá? Temos que responder todas as perguntas que os nossos filhos trazem. Por mais cabeluda que a pergunta possa ser, a gente tem que responder. Claro que adequando a resposta à idade da criança, não demonstrando espanto quando ela traz uma pergunta para você, independente da pergunta que seja, tá? Porque ele tem que saber que tem liberdade com você, né? Que ele pode te perguntar qualquer coisa, que ele pode compartilhar qualquer coisa com você, né? E ele vai aprender com a gente do modo certo, como a gente vai ensinar, como a gente quer que eles aprendam, como está na Bíblia, porque se a gente não ensinar, não, essa pergunta eu não vou responder, porque não é para a tua idade, outra pessoa vai responder, a internet vai responder, e aí eles não vão aprender como a gente gostaria, né? A gente tem que ter uma escutativa com os nossos filhos, tá? E a escutativa é aquela escuta com atenção, prestando atenção nos detalhes, no que eles falam, mesmo que pareça algo banal que ele está falando, mas ele está conversando com você, ele está se abrindo com você, ele está sendo seu amigo, isso é muito importante. Temos que ser amigos dos nossos filhos, tá? Só que também nós somos uma geração que buscou tanto ser amigo dos filhos que muitos esqueceram da responsabilidade para que foram chamados. Nós fomos chamados para ser pai e mãe, né? Ser amigo é importante, sim, devemos ser amigos dos nossos filhos, mas devemos primeiramente ser pai e mãe. E ser pai e mãe tem atribuições, né? E uma das atribuições de ser pai e mãe é dar limites, dar tarefas, né? Claro que dar tarefas de acordo com a idade da criança, obrigações, responsabilidades, porque o pai deve dar destino ao filho, né? E todos nós queremos que os nossos filhos sejam adultos responsáveis. E como que a gente vai criar adultos responsáveis? Ensinando responsabilidades desde criança. Uma criança de 3 anos, por exemplo, ela já pode
né, juntar os seus brinquedos. Uma criança de 5 anos já sabe pôr a roupa suja no cesto. Uma criança de 7 anos já sabe pôr comida para o seu cachorro. Então, conforme eles vão crescendo e se desenvolvendo, nós temos que ir aumentando as responsabilidades que eles têm. Por mais que tenha alguém para fazer as tarefas, as atividades por eles, nós temos que dar responsabilidades para os nossos filhos. Só assim eles vão ser um adulto responsável, tá? Outra coisa que a gente tem que ficar muito atento é a tecnologia, tá? E a tecnologia, eu digo por TV, né, internet, celular, videogame, porque essas tecnologias, além de influenciar as crianças, né, elas limitam a imaginação das crianças, tá? Elas causam hiperatividade, falta de atenção, elas causam muitas vezes depressão, né? Fora problemas físicos, né, como tendinite por ali esforço repetitivo no jogo, como problema de vista por excesso de tela, né, como problema de coluna pela postura errada da criança, além de sedentarismo e outras coisas. Então, assim, não estou dizendo, né, não deixe o seu filho ter acesso, mas limite, tá? Limite o uso e o tempo das telas e o conteúdo também que está chegando aos seus filhos. Porque jogos, né, até mesmo a internet, eles viciam. Tem adultos que estão tendo que fazer tratamento para largar esse vício de internet, de rede social. Tem crianças que não saem mais de casa, só querem ficar jogando videogame. E qualquer coisa que vicie, a gente tem que estar atentos, tá? Temos que estar atentos, com um olhar crítico e limitador. Tem muitos pais que pensam, nossa, né, fico pouco tempo perto do meu filho, né, quando eu tô perto, não vou brigar, não vou dar limites, não vou dar castigo, porque senão ele não vai gostar de mim. Então acaba deixando o filho ficar lá jogando o que quiser, quantas horas quiser. E isso não é legal, porque as crianças, elas precisam de limites, tá? Ela pode ficar triste na hora, pode chorar, mas ela sabe que os pais a amam por dar limites. Tanto que tem uma fase ali que eles testam os nossos limites, né? Para ver até onde a gente vai, porque eles precisam dessa demonstração de amor. E uma criança que ela cresce sem limites é uma criança que não domina as próprias emoções. E uma criança que não domina as próprias emoções vai ser um adulto com problema de emoções. E nós não queremos isso para os nossos filhos, não é mesmo? Então, assim, não importa a quantidade do tempo que você tem disponível com os seus filhos, importa a qualidade do tempo que você vai ter disponível com os seus filhos, tá? Isso é muito importante. É importante cumprir o seu papel de pai, realmente. E outra coisa importante é restaurar o diálogo na família, tá? Hoje, quantas famílias sentam à mesa, cada um com seu celular, sem conversar, sem interagir, né? Sem um diálogo na família. E isso é uma coisa extremamente preocupante. As crianças, elas não estão tendo acesso, não conhecem mais a história da família, não conhecem a cultura, as tradições, aquelas coisinhas que são passadas de um para o outro na família, tipo um bolo, né? Tem um bolo que a minha bisavó fazia, que a avó fazia, que a mãe aprendeu e ensinou para mim. E você ensinou para o seu filho esse bolo ou ele parou em você? Ou vai ser só até a sua geração? Aí muitos falam assim, ah não, mas o meu filho só tem 3 anos, ele não tem idade ainda para fazer um bolo. Claro, ele não vai fazer um bolo sozinho, mas você pode pôr ele ali na mesa junto com você, na cadeira, te auxiliando, te passando os ingredientes, conversando, né? Conhecendo a história do bolo, a história que vem da família, a cultura. Todas as atividades que nós fazemos com as crianças são didáticas, tá? Eles aprendem muito com isso, muito. E é extremamente importante que a história não se perca, não a história livresca, né? A história que está no livro, a história da família mesmo, aquela que é transmitida de boca em boca, a cultura, as tradições. Então, converse muito com seus filhos, passe os seus conhecimentos, as suas vivências, restaure brincadeiras da sua infância, tá? Nesse período,
Eu restaurei com as crianças aqui a brincadeira de pular corda e pular elástico. Gostava muito de pular elástico quando pequena e as crianças adoraram, né? Eles não conheciam, adoraram, todos brincaram, desde meu sobrinho que tem 1 ano e 9 meses até minha filha que tem quase 14 anos, brincaram e se divertiram juntos. O pequenininho, claro que não conseguia pular o elástico, mas ele ia lá e punha um pezinho só em cima do elástico e dava risada, achava que estava pulando. E pra gente ver aí que as crianças reproduzem o exemplo, ele viu os outros fazendo, ele também queria fazer, né? Então a gente tem que ficar atento a isso e transmitir essa cultura para as crianças, tá? Transmitir essa alegria da nossa infância, né? E aí nesse momento que as crianças não estão indo para a salinha, que não está tendo salinha e nem tem uma previsão ainda, né? A gente pede que vocês assistam as aulinhas com as crianças, tá? Uma vez por semana, as aulinhas são curtas, em torno de 5 a 10 minutos, mas são de extrema importância. O pai assiste junto, a mãe assiste junto, porque tem um elo ali de ligação, né, da família com a igreja, que é extremamente importante. Faça a atividade que a gente envia junto com o seu filho, né? Tem muitas atividades, claro, que eles conseguem fazer sozinhos? Tem sim. Só que muito importante que você participe da vida religiosa do seu filho, né? Participe desse ensino religioso do seu filho, é muito importante, tá? Não deixe que esfrie o amor, né? Não deixe que esfrie o amor do seu filho pela igreja, pela salinha, né? Eles já não estão tendo aquele convívio, daquele ambiente que eles gostavam. 1 ano na nossa vida não é muita coisa, nós adultos já, né? Já temos a nossa personalidade formada. Claro que é importante, 1 ano faz diferença, mas para uma criança que está formando a sua personalidade, 1 ano tem um impacto muito grande. Então 1 ano sem convívio, sem contato com a igreja, pode ser 1 ano irreparável lá na frente. A gente pode colher frutos que a gente não gostaria lá na frente, por 1 ano que a gente bobeou. Então, não deixe esfriar o amor do seu filho pela igreja, tá? Se o seu filho ele é um pouquinho maior, ele já tem 6, 7 anos, né? Já tá ali na idade de alfabetização, além de assistir a aulinha e de fazer atividade, assista um culto com o seu filho, tá? Pelo menos 1 vez por semana, né? Assista um culto, desliga a TV, e não só assista o culto, preste culto, tá? Ore junto, louve junto, aplauda junto, glorifique junto, para que o seu filho aprenda com você através do exemplo, tá? O exemplo para eles é muito importante. No começo ele vai ficar tímido, né? Talvez não queira participar, mas com o tempo ele vai achar aquilo normal e vai participar também. Ele vai ver como é importante aquilo. E se a família toda puder participar, melhor ainda. Ore pelo seu filho, né? Deixe ele ouvir você orando por ele, ore em voz alta para que ele ouça, né, você orando por ele, porque uma criança que convive com a oração em casa é uma criança que vai estar habituada a isso, ao poder da oração, isso é extremamente importante. E quando você for orar também, pergunte se teu filho tem algum pedido de oração, já vai quebrando essa timidez que as crianças têm de orar, né, e orar é extremamente importante. E se seu filho é um pouquinho maior, não, desculpa, se seu filho já está indo à igreja, que algumas crianças estão indo na igreja, né, incentive-o a participar do culto, tá? Incentive-o a louvar junto, a aplaudir junto, a ficar em pé na hora que tem que ficar em pé, a sentar na hora que tem que sentar. Dessa forma, a criança aprende que devemos ter respeito com a casa de Deus, que estamos indo lá para adorar o Senhor, a importância da adoração, a importância, né, de cumprir as regras da igreja. Então, incentive-o a participar, tá? É muito importante. E até porque você está estimulando a fé do seu filho. A fé vem pelo ouvir, então a gente tem que estimulá-lo a ouvir a palavra, né, a ouvir os louvores, para estimular a fé das crianças, tá? Não podemos esquecer que a nossa responsabilidade perante Deus é enorme, né, muito grande, pois Ele nos deu nosso maior presente, que é os nossos filhos, né? Então, assim, como dica, eu deixo: dê uma Bíblia para o seu filho, tá? Se o seu filho ainda não tem, dê uma Bíblia para o seu filho. E além de dar a Bíblia, é claro, leia a Bíblia com o seu filho, tá?
tá? É extremamente importante que você leia a Bíblia com o seu filho, pelo menos uma vez na semana, né? E é claro, assim, tem as Bíblias certas para cada idade, né? Desde a Bíblia do bebê até, né, as Bíblias de adulto. Então a Bíblia tem que estar adequada, tá? À faixa etária da criança. Conforme ela for evoluindo, troque a Bíblia também, para que ela não perca o estímulo, né? E a motivação e que ela entenda o que está sendo lido ali, né? Porque, por exemplo, se você pega uma Bíblia do bebê e lê para uma criança de 5, 6 anos que já tem essa Bíblia há um certo tempo, ela já conhece as histórias de cor, então ela não tem mais motivação ali. E uma Bíblia, se você faz o contrário, pega uma Bíblia de uma criança já em idade de alfabetização e lê para um bebê, ele não vai entender também. Então a Bíblia tem que estar adequada à idade da criança, né? E nós damos tantas coisas para as crianças que acabam não agregando, né, em nada ali, né? A Bíblia seria um presente especial, tá? Que ela não vai esquecer. E esse momento de ler a Bíblia junto com o pai, junto com a mãe, é algo que ela vai eternizar. Você pode ter certeza disso, tá? Bom, teria muitos assuntos, né, que a gente poderia abordar, mas inicialmente seria isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer questão, qualquer necessidade de ajuda, tá? Eu me coloco à disposição, é só entrar em contato comigo. Espero que Deus tenha me usado um pouquinho para levar uma mensagem para vocês, né, nesse momento. E aí, para finalizar, eu vou deixar aqui uma frase, né, de reflexão, que é uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: a escola vai ensinar sempre o que a ciência diz. A família deve ensinar o que a Bíblia diz, pois a criança necessita desses dois parâmetros para ser feliz. Nós queremos que os nossos filhos sejam felizes, não é mesmo? Como diz ali em Salmo 127, os filhos são herança da parte do Senhor. Até a próxima!